Olá, eu sou Sérgio Pessoa e vamos estudar hoje sobre ativando a nossa fé. Como que a fé vem, como que a fé fica, como que a fé cresce. Nós sabemos pela palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, de acordo com Romanos capítulo 10, versículo 17. Mas a palavra da fé também tem que gerar convicção. E para gerar convicção, nós precisamos ativar a nossa fé. Nós ativamos a nossa fé em Deus pela convicção da própria palavra dele. A palavra, por sua vez, é a base e sendo ao mesmo tempo aquilo que vai regar a semente da fé que nós recebemos no nosso coração. E nós regamos essa semente pela nossa confissão da própria palavra de Deus. Não é maravilhoso? A palavra produz fé, a palavra libera fé, a palavra rega a própria fé, dando-nos agora convicção. A Bíblia diz que Abraão ficou plenamente convicto e totalmente convencido de que aquilo que Deus tinha lhe prometido era poderoso para fazer. E como que isso aconteceu? Aconteceu justamente pela palavra que Deus deu a ele, e aí a palavra de Deus declara em Romanos capítulo 4, versículo 17 em diante, que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, como lhe fora dito. Ou seja, ele pegou a própria palavra que Deus disse para ele, assim será a sua descendência, e continuou dando graças, louvando e agradecendo a Deus, de acordo com a própria palavra de Deus. É desta forma que você ativa a sua fé. Você ativa a sua fé confessando, meditando e dando graças baseado na própria promessa que Deus te deu. A palavra de Deus está carregada e impregnada com as convicções ou convicções que Deus tem sobre si mesmo. Quando Deus te dá uma palavra, Ele está se colocando como aquele que é responsável para cumprir o que prometera. Toda promessa de Deus é sim, amém. E a palavra de Deus diz que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Ao ouvir a palavra de Deus, a fé é liberada no seu coração, mas ela fica pela meditação. Aqueles pensamentos contínuos que vão dominar a nossa mentalidade, que vão dominar as nossas ações, deixando a palavra de Deus dominar cada área da nossa vida, nós vamos entrar numa coisa chamada convicção. A convicção, ela é após a certeza. A certeza, ela surge quase que imediatamente quando você ouve algo. É tanto que pessoas até discutem, não, mas eu vi isso, eu ouvi aquilo, foi justamente desse jeito. Mas a convicção, ela só vem pela meditação. A meditação é o link entre a promessa e a manifestação. A meditação é a oportunidade que você tem de deixar a palavra dominar cada área da sua vida. Quando Deus foi para Josué, após Moisés ter sido morto, e ali naquela situação de velório, a Bíblia diz, 30 dias eles estavam velando o corpo de Moisés, Deus chega para Josué e diz algo interessante, você quer que eu seja contigo como eu fui com Moisés? E Josué, claro que aceitou aquela parada. E Deus ensina para ele, veja, não era uma escola bíblica, não era alguém dizendo, era o próprio Deus dizendo para Josué, não cesses de falar desse livro da lei. Antes de falar, medita nele dia e noite. Você pegou? Antes, medita dia e noite. Não cesse de falar, mas antes, medita dia e noite. Em Salmos, capítulo 1, quando o profeta Davi, o rei Davi, o maior rei de Israel, ele declara a importância da meditação na palavra de Deus e ele declara uma paisagem maravilhosa. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, dará seu fruto na estação própria e tudo que fizer prosperará. A palavra antes aparece também no versículo 2. Antes de ter prazer no caminho do ímpio, antes de se assentar na roda dos escarnecedores, antes de fazer qualquer coisa, medita de dia e de noite.
Deus está nos chamando a atenção para fazermos algo antes da nossa ação, que é meditar na palavra de Deus. Josué, não cesses de falar deste livro da lei, mas antes medita nele de dia e de noite. E se você fizer isso, Deus disse, olha, eu estarei contigo todos os dias, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, e como fui com Moisés, serei contigo, e tudo quanto você fizer prosperará. A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 130, que a exposição da palavra dá luz e dá entendimento aos simples. Em Salmo 119 ainda diz que nós nos tornamos mais sábios do que os nossos mestres quando meditamos na palavra de Deus. Então, a meditação regada pela confissão gera uma semente de fé forte no solo do seu coração. Jesus ensinando sobre a parábola da semente, ele diz, a semente é a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa, Deus nos deu a condição de termos uma fé firme, forte e inabalável. É aprendendo a confessar a própria palavra para, pela confissão da palavra, gerar convicção no seu próprio coração. Então, quando você confessa a palavra, aquela promessa que Deus te deu, não simplesmente foi dada só para que você fosse animado no dia que você a recebeu. Ela foi dada para você, para que agora, depois da profecia, depois da revelação, depois de uma inspiração, você pegue aquela palavra e a confesse sobre sua vida todos os dias, até que gere convicção. Veja, Hebreus capítulo 11, versículo de número 1 diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Preste atenção, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E depois, a fé é a convicção de fatos que não se veem. Então, a primeira linha onde a fé vai trafegar é a certeza. A certeza trabalhada pela meditação na palavra de Deus vai levar você para o próximo nível que se chama convicção. E a convicção, ninguém consegue tirar mais de você. Lembre-se que Abraão, no capítulo 4 de Romanos, versículo 19 em diante, ele ficou plenamente convicto e totalmente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Você ativa sua fé falando a própria promessa ou palavra de Deus de forma contínua. Não viva de temporada da fé, viva pela fé. O justo viverá pela fé e sem fé é impossível agradar a Deus. Porque eu e você precisamos entrar em fé. Em primeiro lugar, porque o justo viverá da fé. É da fé que você vai viver. Segundo lugar, que a fé é um escudo que vai te proteger contra todos os dardos inflamados do maligno. Terceiro lugar, a fé é a única que agrada a Deus e é a única maneira de agradarmos em toda e qualquer situação. E quarto, a fé é a única que derrota Satanás. Fé na palavra de Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, como que está a sua fé? Quanto você está alimentando sua fé embasado na promessa que Deus te deu? A Bíblia diz para combater o bom combate da fé. E Paulo, ensinando a Timóteo, ele diz, olha, combate pelas profecias que te foram dadas. Não é aquela luta que as pessoas pensam de subir monte, batalhar e fazer um monte de coisas para que Deus possa abençoar. Você batalha pela fé, confessando a própria fé na palavra de Deus. Eu sou Sérgio Pessoa, eu amo sua vida, não vou desistir. Não esquece de dar um like, de compartilhar, de me seguir nas redes sociais, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Sua vida será fortalecida ouvindo a palavra da fé. Eu sou Sérgio Pessoa, não vou desistir.